Como é que a gente diferencia a sucção nutritiva da sucção não nutritiva? Nesse vídeo aqui, eu falo sobre o que é cada uma dessas sucções. Mas para muitas mães pode ficar uma dúvida. Por exemplo, uma mãe comentou comigo: Pamela, minha bebê recém-nascida, dentro de uns 20 dias de idade, ela mama por 2 horas. Ela tá ganhando peso, mas eu tô preocupada porque o tempo do mamar tá muito longo. Só que 2 horas para um recém-nascido é um período muito grande para ele ficar acordado. Então eu perguntei para ela: esse tempo de 2 horas no seio é 2 horas acordada? Ela falou: não, na verdade ela às vezes pega no sono, mas volta a mamar, acorda e volta a mamar, então ela fica sempre ali mamando. Muito provavelmente, dentro dessas 2 horas, a bebê começa mamando, mama, enche a barriguinha, dorme, porque o recém-nascido, assim que ele mama, ele dorme, e ela pega no sono, e durante o sono ela inicia uma sucção não nutritiva, que acontece com o bebê no seio ou com o bebê fora do seio, tanto com chupeta como sem chupeta. Se você observar, principalmente recém-nascido, eles dormem assim, ó. Parece que eles estão sempre mamando, dá a impressão que eles estão sonhando que eles estão mamando, né? Essa também é uma sucção não nutritiva, e isso eles fazem desde o útero. Então, muito provavelmente, ali, a bebê estava fazendo sucção nutritiva, dormiu um pouquinho, sucção não nutritiva. Aí, de repente, dentro dessas 2 horas, ela acordava, porque já era hora de mamar de novo, voltava a mamar, sucção nutritiva. E aí, como é que você sabe diferenciar o que é a nutritiva e o que não é a nutritiva, para você não precisar ficar 2 horas com o bebê ali no seu colo, sem poder fazer nada? Então, você vai observar aqui na mandíbula dele esse movimento circular. O bebê, durante a ordenha, ou seja, na sucção nutritiva, ele faz um movimento com a língua, que ele joga a língua para frente, levanta, traz para trás, que é o ato de engolir, e desce a língua de novo. Então, essa mandíbula aqui e o queixinho, eles acompanham todo esse movimento. Então, frente, sobe, traz, desce. Frente, sobe, traz, desce. Esse é o movimento de ordenha, tá? E dentro desse movimento de ordenha, você vai notar também o gole, a deglutição do leite. E pode ser quando você no momento da ejeção de leite, porque durante o mamar tem um momento em que eu falo que ele chama o TT, que ele fica ali meio que estimulando o seio até o leite descer. Aí tem o momento da ejeção de leite, que nesse momento da ejeção, que o leite tá assim esguichando, que literalmente esguichando. Se você tirar o rosto do bebê, ele sai um jato. Nesse momento, normalmente é um movimento, um gole, um movimento, um gole, um movimento, um gole. Depois que essa ejeção dá uma diminuída, aí ele faz mais sucção. Então, pode ser que ele faça 1 movimento, 2 movimentos, engole. 1 movimento, 2 movimentos, engole. Mas sempre observe o gole, tá? Quando você observa o gole, você consegue perceber até mesmo quanto de leite ele está ingerindo, como é que está a sua produção, se você... Inclusive, eu notava se eu tava com o ducto entupido através do barulho do gole. Então, se ele tava mamando, 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 fazendo esse movimento, né? Então, é um movimento de ordenha nutritiva, mas ele não fazia o gole, descobria que eu tava com o ducto entupido e não tava saindo leite. Agora, o movimento da sucção não nutritiva, ela não é circular, ela é vertical. Então, ele fica assim, ó. Então, se você observa que essa mandíbula ela está fazendo um movimento mais verticalizado, inclusive mais rápido também, porque é mais demorado o bebê fazer esse movimento circular do que esse movimento de vai e vem. Então, esse daqui demora um pouquinho mais, que é a nutritiva, e a não nutritiva ela é mais rápida, ela fica até meio que vibrando. E aí, nessa não nutritiva eu faço o quê? Eu tiro o bebê do seio ou não tiro? Você pode fazer o que você preferir. Agora, é muito importante falar que no início do mamar, que eu digo que ele tá chamando o TT, muitas vezes eles fazem esse movimento de sucção não nutritiva. Então, vai pro peito e fica assim, ó, vibrando. Esse movimento não significa que ele não quer mamar, significa que ele está chamando o TT, tá? Então, só tome cuidado se o bebê, de repente... o bebê chorou, pôs no peito, tá só chupetando, tiro. Não, ele precisa fazer esse movimento para mandar informações para o seu cérebro liberar a ejeção do leite. E aí ele vai começar a mamar, tá?